Olá, temos hoje um visual diferente porque é uma homenagem aos meus pacientes que sempre me viram durante meus 25 anos de trabalho, sempre a gente brinca e eu digo que é com roupa de médico, então esta era a roupa de médico que eu usava. Não tem mais utilizado, mas hoje é uma comemoração especial, como se diz, para matar um pouco a saudade daquelas pessoas que faz muito tempo que eu não vejo, meus amigos antigos que se tornaram amigos, que são pacientes que se trataram e voltaram. Então, é para vocês esse vídeo de hoje. E eu queria trazer um pouquinho dessa informação de como as coisas começaram, de como eu comecei a juntar essa sensibilidade que eu enxergava nas pessoas com aquela literatura que eu via em algum romance, em alguma filosofia, em algum escrito, nas religiões, na cultura, na arte, na música. Então eu queria falar um pouco disso hoje. É muito bonito quando a gente enxerga uma cultura. Quando eu falo cultura, sempre eu vou me referir a todas as formas de cultura. A dança, a arte, a pintura, a, a escrita, a poesia, enfim, qualquer uma, não poderia citar todas aqui. A gente sempre enxerga, de alguma maneira, a teoria sobre isso, mas a minha dedicação, e não só minha, a dos meus colegas terapeutas, psicoterapeutas, sempre e eu acho que sempre foi, como utilizarmos isso de uma maneira que pudéssemos atingir de uma maneira a ajudar as pessoas no seu sofrimento ou no seu crescimento, na sua busca por uma vida melhor, pela felicidade, pelo amor, pela sua forma de busca de algo melhor, seja lá o nome que queiram dar. E isso foi uma questão interessante, né, que a gente pensava, eu digo nós como pessoas, como terapeutas, que antigamente, muito antigamente, nós éramos sacerdotes, antes de sermos médicos, éramos curandeiros, e depois ficamos médicos, e depois de médicos viramos psiquiatras, psicólogos e terapeutas. Hoje o nosso caminho seria o caminho de uma terapia holística, e essa é a nossa caminhada, eu acho nossa todos. Então, desta maneira, esta caminhada nos trouxe a possibilidade de cada vez mais termos mais conhecimento, mais consciência das nossas possibilidades também como seres humanos, que conseguimos estar diante de uma outra pessoa que necessita de uma ajuda e nós estarmos diante disso com a possibilidade de ajudar. Devo dizer que isso não foi fácil, não é fácil, não foi fácil, porque a vontade de ajudar uma pessoa apenas não é suficiente. E eu, no início da minha vida, eu sabia disso. Eu tinha muita facilidade para isso, eu tinha muita vontade, mas me faltava a técnica, me faltava o conhecimento teórico, e disso tudo eu fui atrás em formações, na minha formação em psicoterapia psicanalítica, depois numa sequência em grupo de estudos, depois complementando esses grupos com outros conhecimentos que não eram necessariamente ditos científicos, porque aí entra uma, uma frase que eu digo que nem sempre a ciência do momento tem o método adequado para curar, para poder aferir exatamente a eficácia e a eficiência de um determinado método. De um método, eu quero dizer, de uma terapêutica. Né? Então, o método científico nem sempre vai estar à altura de um determinado tratamento. Então, podemos citar aí, hoje em dia, se fala em quântica, se fala
de espiritualidade, se fala de energia, se fala em corpos sutis, se fala em toda uma outra forma de ajuda que não só a palavra, e mesmo assim, o que a palavra traz. Então, essa história toda de juntar essas teorias para algo terapêutico, nós temos que dar sequência ao desenvolvimento humano, ao pensamento humano. E mesmo que nós nos baseemos em autores conhecidos, que tiveram nomes muito famosos, assim, então, de alguma maneira a gente se espelha nessas pessoas. E a gente precisa também não só se espelhar no sentido de copiar, mas de se espelhar no sentido de tentarmos buscar algum caminho que muitas vezes não foi nem escrito, não foi dito e não foi divulgado de uma maneira tão contundente na sociedade. Eu digo na sociedade médica, na sociedade terapêutica, na sociedade científica como um todo. É importante a gente tentar juntar esses conhecimentos, trazermos à luz de um conhecimento a forma como estamos tratando esta espiritualidade, a forma como estamos interagindo com ela e que nem sempre é científica dentro dos moldes exigidos pela ciência atual. O que não quer dizer que não exista uma comprovação científica se utilizássemos métodos diferentes. Não estou aqui para querer desfazer o que a ciência faz ou fez. Eu estou aqui só para questionar que tem certos métodos que vamos ter que repensar. E eu acho que hoje a gente muitas vezes acredita que a terapêutica utilizada ela é eficaz à medida em que a gente tem o retorno do paciente, da pessoa que buscou ajuda, a melhora dessa pessoa. Então, temos que caminhar muito ainda nesse sentido e eu tento fazer a minha parte, como sempre, mas da maneira mais saudável, ética e dentro de algum padrão científico mínimo. Mas eu confesso que às vezes a gente tem que dar uma escorregada para o outro lado que é filosófico, espiritualista, e nem sempre a ciência vai estar ao nosso lado naquele momento. Como eu já disse antes, o próprio Einstein divulgava a sua teoria, as crenças, e isso levou 100 anos para ser comprovado. Então, eu também estou nessa turma de pessoas que recebemos certas críticas porque não estamos exatamente ao lado do que a ciência e nem a partir de uma forma de pensamento desta ciência como ela está, mas sim, estamos junto com as pessoas de uma forma para divulgar a espiritualidade, divulgar a ligação disso com filosofia, com outras teorias que nem sempre vão estar a gosto de todos. Sigamos. Um abraço a todos.